3 hábitos que vão te tornar mais consistente ainda em dezembro. E aí, meu povo? Como vocês estão? Esse é mais um vídeo do nosso canal e a gente tá sempre trazendo conteúdos sobre atitudes e comportamentos que vocês podem adotar na vida de vocês para mudar o lifestyle, né? E viver uma vida parecida com a que a gente vive. A gente já tá em dezembro e aí tá cheio, né, de confraternizações, de momentos aí que podem te distrair. É um mês de muita comilança, né? Mas a gente vai aproveitar e trazer 3 hábitos que vão te tornar mais consistente ainda em dezembro. Ainda nesse mês de dezembro. Com tantas compras, tantas coisas, e é comida, e é panetone, e é queijo do reino, né? Tem gente aí que vive, sei lá, quantas compras na semana, né? Mas como ser consistente ainda nesse mês com tudo isso, né? Um mês que às vezes tem gente que fala que é o feriadão do ano, né? E a gente vai trazer essas soluções para você até o final desse vídeo, então fica aí e acompanha a gente. Como eu falei, né? Usa o dezembro como um grande feriadão. Falta treino, acho que é o mês que Luan tem mais faltas, assim, dos alunos, né? Que desmarcam, porque tem confraternização no mesmo dia. Você aí que tá nos seus treinos também acaba desmarcando tudo, não vai treinar, embola tudo. Tem gente que não marca consulta com nutricionista, porque, ai, Nutri, pelo amor de Deus, dezembro é perdido. Não é perdido, minha gente, são 31 dias, pelo amor de Deus. 31 dias que você hoje vai colocar metas e vai atingir elas, aquelas metas lá do começo do ano que você prometeu pra você que ia cumprir, que ia chegar na sua melhor fase. Você vai até o final desse mês colocar tudo em prática com o que a gente vai falar hoje aqui. E sem deixar de viver as experiências, né? A gente não quer que vocês deixem de ir para as confraternizações, deixem de viver esses momentos com a família. Na verdade, a gente tem que viver as coisas. Eu e o Luan, a gente vive tudo que a gente pode, né? E a gente é chamado para participar, mas a gente tem que saber fazer escolhas, porque viver tudo no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida levar e bebendo todas o tempo todo, não vai dar certo. Não vai te levar ao objetivo final que você estipulou lá pro final do ano, né? Então a gente tem que alinhar um pouco a expectativa. Ah, tá tudo bem, quero viver dezembro como se não houvesse janeiro, né? Aí tudo bem, você vive, mas sabendo que tem as consequências disso. Vai lá. Agora, se você quer continuar vivendo dezembro, né? Finalizar esse ano e chegar no objetivo que você estipulou, chegar no Natal sem estar pior do que o que você tá agora, né? Porque a gente quer estar melhor, com uma sobrinha, né? Melhor com uma sobrinha pra gente comer no Natal e no Ano Novo tranquilo, sem se preocupar em perder o shape. Começar 2025 no seu 2026, máximo. 2026 no seu máximo. Finalizar 2025 no seu máximo e entrar 2026 melhor ainda. Primeiro hábito, qual é? O primeiro hábito é a gente reorganizar a rotina. Então, óbvio que vão ter as confraternizações na semana, mas não deixa pra decidir as coisas de última hora. Tipo assim, Luan, ei, não vai dar pra treinar hoje não, vê se vou desmarcar o treino, porque tu não acredita. Tem uma confraternização hoje. Não, mesma hora do treino. Gente, tu já sabe dessa confraternização? Quantas vezes você aí deixou de fazer os seus treinos porque simplesmente você foi pra confraternização, só que essa confraternização tá marcada desde o mês passado. Então você sabia que naquele dia você não ia conseguir treinar naquele horário. Então você vai ter que planejar seu dezembro, reorganizar os seus horários para que você faça as suas obrigações e prioridades para as suas metas que você colocou lá no começo do ano. Então, domingo você já vê como é que vai ser sua semana. Quais confraternizações eu tenho essa semana? São no dia do meu treino, então como é que eu vou reorganizar? Eu mudo o dia do meu treino para outro dia que não seja o da confra? Eu vou antes da confraternização, eu já vou, mato o treino e vou pra confra? Ou eu acordo um pouquinho antes no meu dia, vou pro treino e depois começa o meu dia? Tem que se reorganizar, porque dezembro é um mês que a gente come mais, a gente festeja mais, muita gente bebe mais. Então se tu já vai fazer tudo isso um pouco mais, ou até excessivamente mais do que os meses anteriores, imagina se tu fica sem treino, se tu fica sem esse gasto calórico que já está programado no teu dia. Tu não pode deixar que as coisas aconteçam no automático. Tu tem que reorganizar, ou uma dica muito boa é começar os primeiros momentos do teu dia já dando check nessa obrigação. Então começa, como a gente fala, com um bom hormonal positivo, tu acorda um pouquinho mais cedo. E aí eu sei que esse final de ano ele é, às vezes, com muito compromisso, né? Intenso de trabalho, de rotina, de metas que a pessoa tem que bater. Mas aí tu pode acordar um pouquinho mais cedo e mandar o teu treino logo no começo do dia. A gente faz isso, porque a gente sabe que esse mês agora é um mês pra gente de muitos eventos. A gente tem
3 eventos acontecendo, a gente vem aí uma sequência de 6 meses aí de muita intensidade e a gente não estava conseguindo fazer o nosso treino no horário habitual. O que a gente fez? A gente tá acordando um pouquinho mais cedo, faz logo a nossa atividade, mata, e aí quando você começa acertando o seu dia, teu dia começa assim de uma forma completamente diferente. Tu tá com energia total. Pode fazer essa próxima semana agora. Treina nos primeiros momentos do teu dia, acordam 20 minutos mais cedo. Precisa acordar de 5 horas da manhã, porque a gente tá acordando de 5 horas da manhã, mas acorda 20 minutos mais cedo e aí já mata essa meta do teu dia e tu começa acertando e acerta assim infinitamente mais o resto do teu dia. Vira um loop de ações positivas, né? Quando a gente já começa acertando, já começa com esse treino, a nossa energia é outra, a nossa disposição é outra, né? O dia, ele tem outra energia e isso faz tu errar menos, porque tu já começou com uma atitude massa antes, né? Que te deixa mais energizado, com mais motivação. Então, isso gera um loop de ações positivas. Tinha uma integrante do desafio da gente que ela colocou como meta e treinar logo antes do trabalho. Então, ela tinha que acordar mais cedo e isso era uma dificuldade para ela. E aí, o que ela estipulou? Não, eu vou acordar mais cedo e vou todos os dias. E aí tinha dias que ela adiava o despertador e acabava se atrasando para essa hora do treino, mas ela mesmo assim ia, nem que ela fosse para academia e ficasse 10 minutos fazendo treino. Mas ela não disse que ia antes de trabalhar, então ela foi lá e ela ia, mesmo que tivesse acordado mais tarde. E uma outra coisa que ela disse é que por mais que ela não quisesse ir, ai não, hoje eu tô morta, tô exausta, ela dizia assim pra ela: você vai, chegando lá, você decide se você volta pra casa ou se você vai fazer o treino. E, minha gente, óbvio que você chegou na academia, você não vai voltar pra casa sem ter treinado, né? Você vai fazer pelo menos um exercício. Aí, quando fizer o primeiro, você vai pensar: já fiz um, vou fazer o outro. E assim vai. Então, ela conseguiu colocar isso na rotina dela, porque ela estipulou que ela ia, independente de qualquer coisa, nem que fosse pra ficar 10 minutos na esteira, mas ela ia. Então, você tem que colocar essa meta e colocar isso como um compromisso. E cumprir com a sua palavra. Cumpre com o compromisso que você fez com você, e isso vai te ajudar, assim, a esses próximos 30 dias você fazer realmente o que precisa. E aí a gente entende que quem não tá nesse caminho, né, quem não já tá nesse caminho da mudança de hábitos alimentares, de perder peso que tá em excesso, começar é difícil, começar em dezembro é mais difícil ainda. Se você tá com 20 quilos a mais, 10 quilos a mais, você tá com os seus hormônios tudo desregulados, você tá num ciclo vicioso que é difícil sair, é difícil vencer essa inércia, mas não é impossível. E aí Luan sempre fala, você não espera a energia vir pra você começar. Essa energia interna, você não vai ter energia interna. Você tem que começar, mesmo sem energia, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultado, você tem que começar. Nesse momento agora, você que não tá com esses hábitos, né, os teus hormônios internamente estão com uma produção baixíssima, né, você tá com um déficit de vários hormônios porque você não produz uma desregulação, exato. Você tá inflamado porque tem uma quantidade de tecido adiposo alta, que é um tecido inflamatório, e o que acontece é que teu corpo, ele quer se manter do jeito que tá. Ele não quer que você perca peso. Na hora que você começa a perder peso, ele entende isso como, opa, tô morrendo, né? Então, é você lutar contra esse sistema que tá tentando te manter desse jeito. A gente entende que é difícil, mas é preciso dar o primeiro passo. E aí, quando você se coloca em movimento, você começa a fazer essa produção interna, você regula hormonalmente teu corpo e você fica com mais energia, mas você precisa se movimentar para isso. Se você esperar essa energia vir sem ter movimento, isso não vai acontecer. E uma coisa positiva que eu vou dizer assim, entre aspas, né, bem entre aspas, é que quando você tá muito acima do peso, vamos dizer que tu tá 20 quilos acima do teu peso, ou até mais, pequenos ajustes, pequenas mudanças na tua rotina, nos teus hábitos, já fazem tu ter um resultado muito bom. Às vezes isso te motiva, porque tu vê o resultado naquelas atitudes. Então, é diferente de uma pessoa que já está no caminho de mudança de hábitos, que já se alimenta bem. Pra gente ter um resultado mais expressivo, a gente precisa fazer mais esforço. E pra quem tá começando agora, ou pra quem tá muito acima do peso, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Quantas pessoas a gente não ouve falar, né? Que há pessoas que bebiam muito. Diminuir um pouco a bebida. Nem precisa parar às vezes. Diminuir um pouco a bebida, a pessoa já perde 5 quilos. Aí tem gente que, não, eu só... O que foi que tu fez? Não, só voltei e comecei a comer mais salada e fruta. Ou se não, desinstalei o iFood do celular. Gente, uma coisa que a pessoa faz, 10 quilos a menos. Porque você tem uma rotina tão desajustada que pequenas coisinhas ali que tu ajusta já traz um grande resultado. Verdade. Né? Então, assim,
Se tu tá começando agora, sabe que em dezembro, se tu toma pequenas atitudes pra ajustar isso, e a gente vai trazer essas atitudes aqui, tu já vai sentir grande diferença quando tu chegar lá dia 20 de dezembro, dia 24 de dezembro, né, no Natal. Então se reorganiza para que isso tudo aconteça, tá? Vamos para segunda atitude que você precisa fazer. É fazer escolhas inteligentes. Minha gente, é muita compra, é muita festa, né? A gente precisa saber escolher ali o que a gente vai viver, que experiência a gente vai viver intensamente. Porque assim, não dá pra viver tudo 100%, não dá pra viver 4 confraternizações por semana, mais Natal, Ano Novo, mas aquela semana que é entre Natal e Ano Novo. E a primeira semana de janeiro, que é perdida, viver tudo comendo como se não houvesse janeiro. E fazer escolhas inteligentes é muito mais fácil do que a gente imagina. É muito mais fácil fazer essas escolhas. E a gente, às vezes, complica muito essas opções, mas porque a gente não está alinhado internamente com a nossa expectativa. Então, se tu não tiver alinhado a tua expectativa, né, ao que realmente tu tá querendo, aí vai ser mais difícil você fazer escolhas inteligentes. Mas quando tu alinha as tuas escolhas e a tua expectativa, tu vai perceber que isso fica muito mais fácil e fazer escolhas inteligentes fica muito mais fácil. Se a gente pensar que a gente tem 31 dias em dezembro, né, 31 dias, se você fizer 5 refeições no dia, dá 150 e... Deixa eu fazer uma colinha, peraí, 155 refeições. Vamos tirar Natal e Ano Novo, a ceia de Natal e Ano Novo, 153 refeições. Se tu tem 4 compras por semana, que é uma média que a gente tá fazendo aqui, uma média alta também, né? 4 compras por semana, tu tem 16 no mês, 16 compras. Minha gente, 16 compras no mês é bastante, viu? É metade do mês você saindo todos os dias. Imagina, você pega metade do seu mês e sai todos os dias. E vai ter muita gente aí que vai ter essa quantidade de compras no mês. Então, tirando essas compras, tirando Natal e tirando Ano Novo, a gente tem 137 refeições. Então, por que tu vai largar de mão 137 refeições por causa de 18 refeições? Não faz o menor sentido. É o que a gente usa o exemplo do cartão de crédito, né? Tu tá com o teu cartão de crédito no limite. Aí tu passou do limite do cartão. Quando você estourou o limite. Estourou o limite do cartão, o banco lá, ele te regula, né? Ele te controla, você não pode usa mais. Mas nas refeições isso não acontece. Tu bateu o limite de todas as refeições, aí agora, o que é que eu faço? Eu não tenho cartão, eu não tenho banco pra me bloquear. E aí eu me permito, né? E a gente vive no 880, né? Aí já que em dezembro tem muitas confraternizações, aí vamos largar de mão de tudo, então. Aí... não, já que hoje eu tenho uma pizzaria com os amigos, pronto, já começa errando no café da manhã. Já no almoço, já comeu a coxinha. Então, assim, a gente tem que começar a reorganizar a rotina e fazer escolhas no sentido de, puxando um pouco pro primeiro, né? Reorganizar a rotina. Se eu vou sair no jantar, na confraternização, deixa eu me organizar aqui no café da manhã, no lanche, no almoço. Vamos pegar mais leve, né? Não precisa comer a coxinha já que tu vai ter uma confraternização no final do dia. E de fazer boas escolhas por que eu, em vez de pegar esse lanche aqui do trabalho que tá ali, deixa eu levar minha fruta, né? Então fazer escolhas inteligentes nesse sentido. Tu vai ter a confra ao final do dia, né? Então qual a melhor opção, estratégia que tu pode fazer? Então eu acerto o café da manhã, eu acerto no meu almoço, para que eu tenha uma flexibilidade lá no momento para eu curtir, né? Porque não dá para tu vai ter várias confraternizações, tu acorda, não faz o café da manhã, que a gente fala muito que quem não faz o café da manhã, ele desistiu da vida, tá? Você percebe que a pessoa que não faz café da manhã, ela tem uma rotina muito desregulada, ela come super mal, isso porque ela quer compensar em não fazer o café da manhã, e aí ela parece que tropeçou, e aí ela cai na padaria ou na coxinha do Zé. E aí como sem nada, né? Aí ela lá. Come, aí toma um café da manhã tarde e come mal, porque ela come em qualquer lugar. E aí ela vai almoçar 3 horas da tarde, ela come mal de novo. E aí tu vai pra compra, tu já errou, tu já... quer saber? Desistir já disso aqui. E aí uma coisa que eu oriento muito é você se observar. Então você precisa entender quem é você nesse cenário da saída da dieta, né? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que ao sair, eu vou ter uma confra, eu vou ter um aniversário. Se eu fizer uma refeiçãozinha em casa antes, por exemplo, lanche da tarde, eu vou para essa confraternização sem tanta fome. E aí eu como menos.
né, tem essa pessoa. E aí funciona super bem você fazer essa refeição em casa, para quando chegar na confraternização, ou no encontro, ou no aniversário, você comer um pouco menos. Tipo, não extrapolar porque você não chegou com muita fome, você chegou já saciada. Mas existe outra pessoa, no caso, eu e Luan. A gente. Eu não funciono dessa forma. Se eu fizer a refeição em casa, eu vou chegar lá e eu vou comer do mesmo jeito que se eu estivesse morrendo de fome. Porque eu quero comer as coisas. Então, o mais inteligente não é fazer essa refeição antes, é substituir a refeição. Então, se a nossa compra é final de tarde, a gente vai substituir, vamos dizer, o lanche da tarde e jantar pelo que a gente vai comer lá. Se é à noite, eu vou substituir o jantar pela refeição lá na confraternização, né? E aí a gente pode até fazer, no caso, a gente consegue fazer isso, porque a gente funciona dessa forma, que é ir diminuindo um pouquinho nas outras refeições, para a gente ir com uma margem maior para essa confraternização, para esse encontro, né? Tem gente que não funciona dessa forma, então você tem que se observar. Tem gente que, se vier diminuindo do café da manhã, do almoço, vai chegar à noite morrendo de fome, e aí ela vai querer comer a bandeja, os talheres, os pratos, os rebocos da parede, e aí não funciona bem dessa forma. Então você tem que se observar. E quando você tem consciência do que isso te traz de benefício, fica mais fácil. Porque se tu se prende só ao comer de forma automática, ao fazer atitudes de forma automática, tu não se prende a realmente qual a importância daquilo, os benefícios daquilo, e trazer para o consciente para que tu faça as melhores escolhas. Quando tu não tem consciência disso, é muito difícil tu fazer as escolhas melhores, porque tu acha que aquilo tudo não tem diferença, aquilo é uma bobagem, né? Aquilo não faz diferença nenhuma na tua vida. E assim, a gente nunca traz aqui a ideia de que não é pra gente viver as experiências, tá? A gente vive. Não é pra você deixar de viver os aniversários, as confraternizações, os almoços com os familiares, não é isso. Mas o que acontece é que quando a gente tem muitos eventos, muitas festas, muitas confraternizações, não dá pra viver tudo intensamente, comendo tudo e bebendo tudo em todas elas. Você vai ter que fazer escolhas. Senão, você não vai ter saúde, porque não dá pra ter saúde comendo e bebendo de tudo exageradamente. E você não vai chegar onde você quer, de repente, num resultado estético, num resultado de físico legal, né? Num desempenho em algum esporte, numa mentalidade mais forte. Não dá pra chegar se você tá vivendo tudo intensamente. Tu vai perceber que tua vida vai mudar completamente quando tu traz isso pro consciente, faz as escolhas, né? E aí tu consegue evoluir, tua energia interna melhora, porque tu acha que tu tá hoje se sentindo mal, com a energia interna muito baixa, porque tu tá todo desregulado hormonalmente. E aí quando tu começa a organizar toda essa base, tu percebe que tu se movimenta mais, e aí tu acorda com mais disposição, tu regula o teu sono, começa a dormir melhor. Então tudo isso é um conjunto e uma consequência de coisas que tu tá fazendo de forma consciente e não fazendo de qualquer forma. Isso. E um outro cenário, né, a gente trouxe os dois cenários, da pessoa que é bom comer antes de ir, a pessoa que é bom substituir a refeição, e tem o cenário da pessoa que já vem no caminho, já vem, né, nesses hábitos saudáveis, e aí quer dar uma intensificada agora para meio que lapidar esse resultado. Aí você vai ter que ser um pouco mais rigorosa nessa saída da dieta, e aí é de repente escolher qual você vai sair um pouco mais livre e quais as que você não vai sair. E aí fazer a refeição em casa, tá? Isso não é sustentável a longo prazo, mas quando você quer um resultado estético, você quer dar uma lapidada, um resultado estético maior, você precisa fazer mais sacrifícios. E aí, de repente, ir para a confraternização e não comer em algumas, faz sentido, né? Vai ser a melhor escolha. Dependendo do momento que tu tá aí alinhado com aquilo, né? Tem gente que vai funcionar assim, que vai dizer, eu vou e tá tudo bem. Tá tudo bem, vou ficar aqui com aguinha com gás, ou um refrigerante zero, né? Ou de repente só uma saladinha, e mesmo assim controlando ali as coisas que vem na salada, porque nem toda salada de restaurante é legal, né? Mas é uma boa estratégia. Em um momento da vida eu já vivi isso, hoje não mais. Hoje eu vivo a etapa anterior, a pessoa anterior, né? Que se adapta ali e aí no dia faz a refeição do lugar, mas já vivi esse momento também, tá? Em momentos que eu queria evoluir muito tem que dar uma segurada, né? Eu queria evoluir muito, naquele momento eu tava querendo esse objetivo, e aí eu fiz isso. Sobre essa questão de fazer escolhas inteligentes, e a gente também ver quais dessas saídas a gente vai se permitir mais, né? Porque assim, se a gente tem 4 saídas na semana, fora o final de semana, fora outras coisas que a gente quer viver, acaba sendo muito, como a gente já tem falado aqui. Então, qual dessas saídas, qual dessas confraternizações é no restaurante que eu mais gosto de ir? Qual delas tem aquela comida que eu amo e que eu não abro mão? Qual
ambiente tem a galera mais massa, que tu gosta de sair, que tu gosta de viver as experiências com eles. Porque às vezes é uma confraternização da galera ali do trabalho, que tu só tá ali, né? Porque é aquele fechamento de ciclo, não sei o que lá. E tem outras confraternizações que é a tua galera. Então, escolhe. Né? Tem que ser inteligente, escolhe qual delas tu vai viver mais. Não precisa ir para as 18 confraternizações, 18 dias e chutar e chutar o pau da barraca. Não precisa. Não dá. Tá? Uma outra coisa que eu gosto de falar é, de repente, se você vai em casal, uma coisa que a gente faz muito é dividir o prato, né? Então, quando a gente tá muito focado, ou quando a gente tem muitos eventos, uma estratégia da gente viver aquilo, mas não exagerar, é pedir, eu peço a salada, o Luan pede o risoto ou a massa, e eu pego um pouquinho da massa dele, pego um pouquinho da minha salada, a gente experiencia, né, vive ali o momento, e dá pra pedir uma sobremesa e dividir pros dois, e aí ninguém exagerou, e aí viveu também. Dependendo do restaurante, ele tem pratos que são grandes, muito bem servidos, né, então dá pra falar que tem restaurante não, né, que é bem pouquinho. Mas tem restaurantes que tem muitos restaurantes aqui da cidade da gente, são muito bem servidos, e dá pra fazer isso tranquilamente. Uma coisa legal também é observar se você já tá saciado. Então o Luan faz muito isso. Começou a comer, gente, se saciou, tá bom, não precisa finalizar o prato. Eu sei que a gente aprendeu que tem muitas crianças na África passando fome e a gente não pode desperdiçar comida, mas isso criou um hábito doentio na gente de comer até acabar tudo mesmo sem aguentar. Eu sou essa pessoa, eu como até acabar. E isso não é saudável, porque eu já tô saciada há bastante tempo, então você tem que se observar. Saciou, parou de comer. Tá ok, tá tudo certo. Sempre nos restaurantes tentar pedir bebida zero, refrigerante zero, ou água com gás, com sumo de limão, que também é uma delícia. Bebida alcoólica, né? Aquela que você bebe menos. Tem bebidas que são até mais calóricas, mas tu bebe uma menor quantidade. E outras que são menos calóricas, tu bebe muito. Então o que tu vai beber menos é a que tu vai escolher. É a melhor opção. Lembrando que a recomendação ideal é não beber. Bebida alcoólica nunca vai te trazer benefício pro teu resultado, pro teu desempenho, né? E no outro dia tu acorda mal, de ressaca. Você toma péssimas decisões no outro dia. Você não se exercita porque tá de ressaca. Você já acorda tarde. Aí teu corpo não quer uma salada, teu corpo quer um alimento assim altamente calórico, rico em carboidrato refinado, porque ele tá precisando daquilo naquela ressaca. Então assim, tanto é ruim pro processo de emagrecimento e hipertrofia. No dia tu bebeu, já quer comer o petisco frito, já quer comer um monte de coisa, já quer sair no McDonald's e fazer aquele pós-festa. E no outro dia também toda a recuperação e todas as escolhas do outro dia são ruins, né? Eu não tô bebendo, tá, durante esse período. Eu bebia sempre, mas em quantidades e momentos muito pontuais ali. Mas nesse momento eu coloquei como uma meta pessoal para esse verão não ingerir bebida alcoólica. Comecei já faz um mês, 2 meses. E aí tá tudo ok, porque no outro dia, em todos os eventos que eu fui até agora, eu agradeço muito, porque no outro dia eu acordei bem, disposto, com energia e querendo fazer as atividades que eu A gente sempre faz alguma atividade de manhã cedinho, mesmo sábado e domingo, e aí quando você sai na noite anterior, fica difícil, né, você fazer. Pra gente, assim, tanto não tá saindo quanto não tá bebendo, tá ajudando a gente a manter essa rotina que a gente tem gostado de manter, né? E uma outra coisa também de fazer boas escolhas, fazer escolhas inteligentes, é a gente, antes de ir pra confraternização, vai ser no restaurante, olha o cardápio. Já olha o cardápio, gente, eu faço muito isso. Já olha o cardápio antecipadamente. Porque aí tu pode conscientemente, né, sem estar com fome, sem estar na empolgação do momento, tu vai olhar e ver racionalmente quais as opções melhores ali que tu tem pra pedir. E aí tu já chega no restaurante sabendo o que tu vai comer. Isso, inclusive, eu falo quando as meninas vão pra uma festinha, um aniversário, alguma coisa do tipo, festa de criança principalmente, que é muita oferta, né, de coisas que a gente gosta de comer. Eu sempre digo, faz uma listinha no bloco de notas do celular e estipula o que tu vai comer. Porque quando a gente tem algo planejado, gente, é muito mais fácil a gente seguir. É muito mais fácil do que chegar lá e dizer, não, eu vou comer aqui intuitivamente. Não vai dar certo, tá bom? Não vai dar certo. Então, se essa festinha não é a festinha que você vai se permitir mais, você vai dar uma segurada. Então anota, lá vai ter brigadeiro, vou poder comer 2 brigadeiros. Com certeza vai ter salgadinho, eu vou comer, eu gosto muito de coxinha e algum de camarão. Então eu vou comer 2 coxinhas e esse de camarão. Vai ter cachorro quente, eu vou comer cachorro quente, mas se conseguir tirar a salsicha ali e tal. Então estipula tudo que tu vai comer. E por mais que possa parecer
muito, né, inicialmente, mas tu vai alinhar a expectativa do teu objetivo. Então, eu vou sair da dieta hoje, ok, mas eu vou sair de forma controlada com isso aqui. E bota uma meta real também, né? Pra tu não colocar que vai comer 3 docinhos e 4 salgadinhos e não conseguir e se frustrar por conta disso, né? Então bota uma meta real, alinhado à tua expectativa, né? O que tu quer, qual o teu objetivo, daqui a tantos dias, quer chegar aonde, quer ser como, né? E alinha, e comendo isso aqui eu consigo, eu vou ficar saciada, vou conseguir aproveitar ali com todo mundo, vou matar à vontade, mas vou também reduzir danos, vou também conseguir manter mais ou menos calorias ali daquele dia. E quando tu for pra essas saídas, tu vai perceber que tu não sai com aquela sensação de rodízio de pizza, que sai assim, empanturrado, né? Sem ter mais nada pra colocar pra dentro, assim. É muito ruim, gente, a sensação quando você come e fica com essa sensação de estar super cheio. E aí você fica com a consciência pesada, porque, né, na hora não se controlou e foi só no muito balanço. ruim essa sensação de que a gente comeu excessivamente, que não aguenta mais ver comida, né? E, inclusive, é errado. O certo seria a gente comer e sempre ter aquela sensação de que a gente comeria um pouquinho mais, mas a gente não vai. Então, esse é o nosso limite. Viralizou, acho que tem viralizado bastante aqueles vídeos, né, do povo que diz assim: pra tu ganhar 1 quilo de gordura, tu precisa comer 7.700 calorias. E é massa esses vídeos pra trazer assim, que, gente, não é tão fácil assim ganhar 1 quilo de gordura, né? Às vezes, no final de semana, o que a gente engordou ali na balança, que a gente subiu na balança, não é gordura, é retenção, porque a gente comeu um pouco mais, comida com um pouco mais de sal, um pouco mais de carboidrato. Porém, vamos lá, os vídeos sempre mostram assim, 7.700 calorias, aí quanto isso de pão, aí uma porrada de pão, aí quanto de maçã, menino, uma cesta de maçã. Só que quando a gente fala em comida saudável, 7.700 calorias é muita comida. 7 mil, pra tu bater, eu como aproximadamente menos um pouco, né? Quase 3.000 calorias. E, gente, é muita comida. Às vezes eu fico escolhendo as opções que tem uma densidade calórica maior para poder o volume ser menor. Né? É muito difícil, é muita comida. Então, para você bater 7.000 calorias de forma saudável, é muita comida. É muita comida. Só que se tu fizer as escolhas ruins, tu bate fácil. No instante. É fácil bater. Porque vamos pensar o seguinte: tu vai no final de semana, aí tu toma 10 latinhas no sábado e 10 latinhas de cerveja no domingo. Acho que aí já dá uns 3.000. Aí, tu, quando começa a beber, tu tem que petiscar. E aí os petiscos são o quê? Frito? Ou são amendoim, né? Essas coisas mais calóricas. Ou um salgadinho, uma Ruffles. E aí tu sai da festinha e tal, e aí tu vai pra... O pós. Antes de chegar em casa tem que passar no drive, né? Tem. Pra pegar um combo, e aí um hambúrguer, um Big Mac, mais batatinha, mais milkshake. Bateu aí de 7 a 9.000, juntando isso aí tranquilamente. Fácil. Fora as tuas calorias do dia, né? Então vai bater de 7 a 9.000 aí, juntando tudo que tu comeu no dia, até porque quando tu vai sair à noite, tu já começa errando no café da manhã, por causa do sentimento 880. Já vou sair, já vou tomar minha cerveja à noite. Então por que eu só vou fazer? Por que eu vou comer esse mamão com esse ovo no café da manhã? Por que eu vou comer essa salada no almoço? Gente, eu vou comer pizza mais tarde. Não, essa salada não vai adiantar. Esse é o pensamento que vocês têm, né? E aí, tu consegue bater 7.700 calorias assim, ó, fácil. Mas sabe como é que você não bate 7.000 calorias? No treino. Tu não gasta 7.000 calorias. Você pode passar o dia. O dia lá, ó, na escada, não gasta 7.000 calorias. Mas comer, a gente consegue comer. Viu? A gente consegue. Muito fácil comer. Vamos para nosso terceiro hábito. Que é encontrar lazer além da comida e da bebida. Várias formas de encontrar a diversão, a energia, né? Além de ir apenas para restaurante, ir para uma festa ou se reunir para beber. Tá? E eu sei que comida e bebida é muito bom. Eu falo isso demais, gente, comer é bom demais. Como é que tem gente que passa jejum de 24 horas, de 48 horas? Isso é loucura. Porque mesmo que você não sinta fome, comer é bom. Eu vivo dizendo isso. A gente sabe que comer e beber é muito bom. Mas a gente precisa ter um pouco o foco excessivo nisso. A gente tem um hiperfoco em comida e bebida. Tudo que a gente faz é permeado, e isso é tradicionalmente, né, culturalmente, é permeado com bebida e comida, todas as nossas festividades. E tá tudo bem, mas a gente precisa encontrar lazer, encontrar diversão fora disso. Tem gente que no final de semana, isso acontece muito com homens, né? A diversão é beber, é assistir o jogo do Flamengo bebendo.
todo final de semana. E tá tudo massa assistir o jogo, é massa, né? A energia ali de quem curtia futebol, quem curte futebol a sua vida toda. Mas tu já tentou experimentar no final de semana, fazer uma atividade que vai te proporcionar essa experiência e te trazer, né, essa energia. A gente veio aí de uma sequência durante alguns meses experimentando modalidades, esportes. A gente fez canoagem, yoga, futevôlei, vôlei de praia, dança de salão. Dança de salão. Então, às vezes a gente fica naquela de que não consegue fazer e nem pode ser ruim porque eu não sei fazer, porque tipo, tu teve não teve essas experiências e tu cria aí alguns bloqueios em relação a isso. Eu, quando era criança, nunca tive muita treino de futebol, eu sempre fui de esportes com a mão, né? Então, a gente fez uma aula de futevôlei agora nas últimas semanas e foi uma experiência incrível. Então, o teu final de semana tu pode substituir por uma saída, porque se tu falar que vai deixar de sair apenas para saída de curtir e beber, e aí tu for ficar em casa, isso vai ficar, tu vai ter uma sensação de depressão. A ideia não é essa, é você de repente tirar um final de semana para não beber, mas fazer viver outras experiências. Então, por exemplo, vai lá na praia, aluga uma bicicleta se tu não tiver bicicleta. Vai no pôr do sol, vai assistir o pôr do sol em algum canto de bike, chama tua esposa pra ir contigo, vai pra pracinha com teu filho, brincar, jogar bola com ele, chama teus amigos pra bater uma patada. Marca a aula experimental, tem diversas modalidades na cidade da gente e na sua cidade, que tem escolinhas pra gente adulta, né? Que pra viver, assim, experiências incríveis, tu vai ver como é massa e como tem esportes que vão te fazer, assim, ter uma energia totalmente diferente, tu vai conhecer pessoas, vai interagir, a gente precisa desse contato para essa energia interna da gente mudar e ver essa importância de viver novas experiências. E a gente vem de uma geração em que tudo era muito permeado a comida e bebida, né? Eu acho que a geração dos nossos pais é uma geração que bebia muito, bebia todo final de semana. A gente cresceu nesse ambiente de muita bebida e de muita comida, né? Quem não, quando vai pra casa da mãe, casa da avó, é assim, é muita fartura e a gente tem que comer tudo, o prato tem que ser gigante, porque senão não tá gostando da comida. Isso também vem da experiência do interior, né, das pessoas do interior. Então a gente cresceu nesse ambiente. A geração anterior da gente, né, bebia muito. E a gente desde cedo é apresentado também a esse boom de fast food, né? Dos industrializados. Refrigerantes, a gente viveu McDonald's. Então a gente viveu isso como se fosse algo que tem que ser da nossa rotina. Quando tinha aniversário, tinha aquele refrigerante que era um momento especial. Isso era status, né? Em diversos momentos da vida, quem passou a ter essa condição de comer isso, passou a viver se sentir ali, né? Agora eu consigo fazer isso. É uma sensação de sucesso. Né? E para os pais da gente, os avós da gente, viveram esse boom do industrializado, né? E ninguém sabia na época os malefícios que isso podia trazer. Então biscoito, as bolachas, né? O refrigerante, o suco enlatado, o suco de caixinha. Então tudo isso era como uma inovação e todo mundo queria ter. Só que não se sabia na época que não fazia bem, vamos dizer assim, né? Que não era legal. E essa referência de refeição, de alimentação, se tornou a tua referência que tu tem hoje. Então, tu não tem uma referência do que é uma alimentação seja a melhor pra mim, porque simplesmente a tua referência foi essa. Então tu acha que é super comum ter refrigerante toda semana na geladeira, todo dia. Pedir sempre fast food, delivery, hambúrguer, né? Porque se tornou uma referência pra tu, isso é o normal. E aí trazer frutas, comidas mais in natura não é tão habitual ainda pra gente, né? E a gente viveu também uma época de muitas propagandas, né? As propagandas das cervejas na TV, em que sempre tinha uma mulher bem gostosona, né? Lá, servindo a cerveja. Então tudo isso gerava o desejo naquilo, né? Nas cantinas das escolas não tinha alimentação saudável, eu não me lembro disso. Então era a coxinha frita, era o salgado, era o refrigerante, não tinha salada de frutas, era cheio de balas, guloseimas. Pode trazer para nossa realidade essa comparação com a geração Z, né? Que é uma geração mais atual, que viveu experiências muito diferentes. A geração da gente, a maioria de todo mundo, quase todo mundo já tem filhos hoje.
Só que diferente da experiência que a gente teve, que teve refrigerante, comidas, fast food, né, na nossa rotina, você não dá hoje pro seu filho o que a gente teve na nossa infância. Então, tem criança hoje de 7, 8, 9 anos que não toma refrigerante. Nunca tomou refrigerante. Porque para ela não foi apresentado na primeira infância, né? Na primeira e eu infância. acho que a nossa geração começou a trazer isso pro consciente, né? Começou a problematizar essa questão da alimentação e não quis que os filhos vivessem dessa forma que a gente vive hoje, né? Porque a gente sente falta do doce. Quando a gente lembra de comida afetiva, a gente lembra de várias coisas que, tipo, não fazem bem à saúde. Por quê? Porque a gente foi apresentada a nossa infância inteira com isso, né? A gente viu hoje uma amiga da gente montando a lancheirinha do aniversário, que era pros adultos, e aí um monte de guloseima, e a gente comentou, cara, isso era a nossa infância, né? Hoje em dia as lancheirinhas das crianças, muitas delas não são mais assim, são com brinquedinhos, né? Diferente. Então a nossa geração problematizou isso, viu que não estava sendo legal essa relação que a gente tem com a comida, né? Essa relação que inclusive eu já falei de tipo assim, não parar de comer quando tá saciado, né? Tem uma relação completamente disfuncional com o doce, né? Não sabe se controlar com doce e aí não quer que os seus filhos vivam isso. E aí faz essa criação completamente diferente. E aí a geração Z, ela tem uma conexão muito maior com o wellness, com atividades que se comunicam com esportes, lazer, que não estão diretamente em festas, baladas, né? Essa geração Z, ela vem com uma pegada aí, um apelo mais saudável, porque para ela foi apresentada ali na primeira infância comportamentos que são muito mais saudáveis. E alguns estudos já apontam que a geração Z tem um consumo de álcool significativamente menor do que as gerações anteriores. E eles não... as atividades que os momentos deles, né, as experiências que eles vivem, não estão relacionadas apenas ao consumo de álcool. Eles não se reúnem e o álcool tá ali no centro, entendeu? Então eles têm um pouco dessa diferença das gerações anteriores, né, dos nossos pais. Que bom que isso tá sendo real, né, para os acontecimentos, assim. Assim, a gente tentar viver coisas que não estão só relacionadas com álcool e bebida. Lógico que vão estar, isso é cultural, né? Isso é da nossa cultura. Mas a gente precisa também encontrar coisas que a gente gosta de fazer, que não é só isso. Então, marca uma aula experimental em um esporte que você não viveu essa experiência, né? Convida amigos aí ou vai, né, dar uma volta de bike, já que você só fazia isso quando era criança. Vai na praia, às vezes de repente passar um final de tarde na praia, ali no mar, chama os amigos, conversar, né? Vai com a esposa. Se conecta com a natureza, né? Eu vejo que muitas pessoas moram perto da praia e não aproveitam. Gente, a praia tem uma energia completamente diferente, né? Então, final de tarde, chama tua esposa pra ir na praia, ficar um pedacinho sentado na areia, tomar um banho de mar. Isso já é uma experiência diferente no final de semana. Agora, não faz uma substituição só de tirar o álcool e esse tipo de saída que você faz pra ficar em casa sem fazer nada. Se você fizer isso, vai dar errado, tá? Você tem que tentar encontrar outras formas de viver e de sentir experiências, podem te trazer, assim, uma energia incrível. Tem gente que as mulheres falam muito do banho prêmio, né? Então, às vezes, a gente tá num dia ruim, na TPM, a primeira coisa que a gente apela é a comida. Então, uma das dicas que eu dou às meninas que estão comigo tenta encontrar outras coisas e tirar um pouco o foco da comida. Então, por exemplo, eu quero muito aquela barra de chocolate, mas antes eu vou tomar aquele banho, lavar o meu cabelo, passar aquele hidratante, esfoliar a pele, fazer aquele banho prêmio. Dar um beijo no marido. Aí depois eu vou comer o chocolate. Aí depois, às vezes, tu nem lembra mais do chocolate, porque tu já aliviou aquela tensão, entendeu? Então é encontrar outras formas. Ouvir uma boa música, às vezes a gente bota uma música que a gente gosta, de um cantor que a gente gosta, e isso já muda o astral da gente. Então a gente tem que ir encontrando outras coisas que façam a gente ir, às vezes, aliviando estresse, ansiedade. Curte teu parceiro, né, de uma forma que se entrega mais, pra viver nesses momentos, assim, essas experiências que não tá ligada só diretamente à bebida, mas vocês dois se conectam, conversa, interagem mais em situações que vocês estão sóbrios, pra não precisar só do álcool, pra vocês se curtirem, aproveitarem os momentos, tá? Minha gente, existe lazer além de comida e álcool, tá? E vocês vão ver como sua vida vai mudar quando você inserir na sua vida experiências desse tipo. Esses foram 3 hábitos pra você ser mais consistente ainda em dezembro. Aliás, mesmo em dezembro, com
tudo que a gente vai Tudo ver em está dezembro. acontecendo. Todas as comidas, panetone, chocotone, queijos do reino, confraternizações. Dá pra ser consistente, a gente só precisa fazer boas escolhas, fazer escolhas inteligentes, organizar a nossa rotina e encontrar prazer e lazer além do álcool e da comida. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue a gente, né? A gente tenta passar como é o nosso estilo de vida para vocês viverem junto com a gente. Isso aqui é muito mais você sentir realmente como a gente vive e quanto isso trouxe de positivo e de energia boa e de liberação de hormônios bons pra gente. A gente quer que você viva isso junto com a gente. Eu coloquei hoje nos stories que a gente é muito bom ter uma vida saudável. As pessoas que não estão vivendo essa vida acham que é chato ser saudável, viver uma vida saudável. Só acha isso quem não tá vivendo ainda, porque todo mundo que tá vivendo acha o máximo. Gente, é muito bom. O astral da gente é outra, a energia é outra, né? Felicidade, enfim. Vamos lá, um beijo pra vocês. Bom dezembro, vamos ser consistentes mesmo vivendo todas as experiências que dezembro traz. Elevar a vida ao máximo. Valeu. Beijo. Tchau.